te dar, meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor, como sacrifício de louvor. Bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, dia 20 de abril, quinta-feira. E muito bom dia a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Já damos início então à nossa reflexão nessa manhã no Salmo de número 108. Aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem para nós darmos então continuidade. Só mais alguns instantes e já começamos. Estás vestido de glória e majestade, poder e autoridade pertencem a ti. Toda terra e céu se unem e dizem: Com vocês nessa manhã é o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que Deus possa abençoá-lo nesse dia, trazendo paz ao seu coração. Muito bem, vamos então dar início ao Salmo de número 108. O Salmo de número 108 é um salmo de fé e revela justamente a segurança que a pessoa tem quando o Senhor é justamente o seu Deus. Esse salmo, na verdade, é uma mistura de dois salmos de Davi. Os versículos de 1 a 5 são do Salmo 57, os versos de 1 a 11. E os versos de 6 a 13 são do Salmo de número 60, os versículos de 5 a 12. Então, como Davi é autor desses dois salmos, os versículos desse Salmo 108, podem ser perfeitamente atribuídos a ele, mesmo que tal reorganização a ele, tenha, na verdade, sido feita por um editor, por um escritor anônimo. Então, como fica bem demonstrado no caso, ocorreram muitas reorganizações, de partes do livro de Salmos. Lembrando que nós estamos então no quinto livro, quinto e último. Lembrando que o livro de Salmos é dividido então em 5 livros. Os 150 capítulos são divididos em 5 livros. Estamos então, iniciamos ontem no capítulo 107, o quinto livro
do livro de Salmos, tá? A quinta divisão, né, do livro de Salmos aqui, tá? Então, essas reorganizações de partes do livro, né, de Salmos foram utilizados em diversas circunstâncias na adoração do templo e assim foram feitos para que pudessem, então, ser utilizados, né, em diversas circunstâncias e pudesse, dessa maneira, o Senhor ser adorado através da vida do povo. Nós podemos ver que esse salmo, né, dentro da cronologia, ele está inserido muito provavelmente no livro de 2 Samuel, capítulo 8, e 1 Crônicas, capítulo 18. Então, 2 Samuel 8 e 1 Crônicas, capítulo 18, onde narra as diversas vitórias de Davi sobre muitos povos daquela época, tá? Muitos povos inimigos do povo Israel, e como Davi, né, era vitorioso em cada uma das batalhas. Ok? Muito bem. É um salmo hoje um pouco mais curto do que os que nós vimos anteriormente nessa semana. Ele tem apenas 13 versículos, né? Enquanto os outros tinham 30, 40, esse tem apenas 13 versículos, ok? E nós vamos passar então a ler e pensar, refletir nesses versículos então a partir desse momento, tá bom? Então não se esqueça, compartilhe o vídeo, dê o seu like, né? Coloque aí o seu joinha, se não é inscrito, se inscreva, incentive outros a se inscreverem. Vamos fazer o máximo para que o maior número de pessoas possível possa ter acesso à leitura e à reflexão dessa palavra, como nós temos feito todas as manhãs, tá bom? Então não se esqueça de fazer isso, desse compartilhamento. É uma maneira, uma forma de você testemunhar o nome do Senhor às outras pessoas, ok? Muito bem. Temos aí então já na tela a leitura do texto bíblico. Vamos então passar a fazer essa leitura. Ele começa dizendo: meu coração está firme em ti, ó Deus. Por isso te cantarei louvores com todo o meu ser. Né? Cantarei louvores com todo o meu ser. Meu coração está firme. Né? Então, por causa dessa firmeza, ele diz: eu cantarei louvores ao Senhor. Despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Quero acordar o amanhecer. Então o salmista queria cantar para o Senhor antes mesmo de o sol nascer, já expressando a sua gratidão e o seu louvor ao Senhor. A possibilidade de uma noite passada em claro não o impedia de adorar e dar graças a Deus, né? Ele mesmo assim queria acordar mesmo antes da alva, antes do amanhecer, para declarar a sua gratidão e seu louvor ao Senhor nosso Deus, né? Como tem sido a sua e a minha disposição em despertarmos, em louvarmos, em cantarmos, em adorarmos ao Senhor logo pela manhã, nos primeiros raios do sol, né? Ou talvez nos primeiros momentos da nossa vida, antes de qualquer outra atividade, antes de sairmos para o nosso trabalho, para os estudos, para qualquer outra atividade. É nosso desejo de estarmos na presença do Senhor antes de nos apresentarmos a quem quer que seja. Sobre isso que Davi fala aqui nesse salmo. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Então ele fala claramente do seu testemunho, da sua alegria em falar do nome do Senhor e de louvar ao Senhor entre as nações. Então isso nos fala e nos remete ao fato de que nós devemos e podemos, né, louvar ao Senhor e testemunhar o nome do Senhor para todas as nações, em todos os lugares, para todas as etnias, todos os povos, né? Então isso é perfeitamente plausível e importante, pois o teu amor é mais alto que os céus, a tua fidelidade chega até as nuvens. Então ele usa expressões aqui sobre céu e sobre nuvens para demonstrar a grandeza que é o amor e a fidelidade do Senhor, né? Então ele justamente expressa essa gratidão e esse louvor ao nosso Deus. Seja exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Esse deve ser o nosso
Anseio que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra, por todos os povos, por todas as pessoas. E você e eu temos o privilégio de fazermos isso, inclusive, como nós acabamos de dizer, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra, tá? Então, que ele seja exaltado, que ele seja, então, conhecido sobre toda a terra. Agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Né? Deus, então, fala sobre o seu santuário. Isso significa que o que Deus diz santificará o seu nome, manifestará o seu nome entre todas as nações, entre todos os povos. O que Deus diz é ao mesmo tempo o que Deus faz, porque ele não é homem, nem filho do homem para que possa mentir. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele diz, ele faz. Então, quando Deus quis criar a luz, ele só tinha que falar, ele usou a palavra. Ele falou, haja luz, e houve luz. Então, ele usa o poder que ele tem, que é o poder da sua palavra, para criar todas as coisas, sustentar todas as coisas, abençoar a quem ele quiser. O Senhor prometeu a terra a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. E se o Senhor não cumprisse a sua promessa, seu nome seria profanado. Mas aqui o seu nome não é profanado, pelo contrário, o seu nome ele é santificado. É reconhecido como um nome poderoso. Né? Então, é impossível que o nome do Senhor então seja profanado, porque ele fala em sua santidade, em seu santuário, e cumpre todas as suas promessas. Nenhuma delas são esquecidas, nenhuma delas fica para trás, mas o Senhor cumpre toda a sua palavra. Gileade é minha e também Manassés, Efraim é meu capacete e Judá é meu cetro. Então ele vai falando sobre regiões ali e sobre justamente as divisões dos povos ou do povo de Israel entre as várias tribos e as terras que eles puderem então conquistar e ali residir. Então ele menciona tanto do lado leste como do lado oeste do rio Jordão. Moabe é minha bacia de lavar, limparei os pés sobre Edom e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Então ele menciona justamente sobre esses inimigos de Israel e que ele teria poder sobre todos eles, sobrepujaria cada um deles. E ele usa as expressões como bacia de lavar, né? Sobre limpar os pés sobre Edom, sobre dar um grito de vitória na Filístia. Foram povos todos inimigos de Israel e povos poderosos, mas o Senhor venceu cada um deles, né? Com a sua palavra, com o seu poder, e trouxe então vitórias ao povo de Israel. Então nós falamos grandes vitórias, né? Davi teve justamente sobre esses povos, tanto de Moabe como de Edom, como da Filístia. Ele então traz justamente o relato de todas essas conquistas que Davi teve, e como nós mencionamos lá em 2 Samuel 8, 1 Crônicas 18. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Né? Quem fará isso? Com certeza só o Senhor nosso Deus. Acaso nos rejeitaste, ó Deus, não marcharás mais com nossos exércitos? Então houve momentos, evidentemente, que o povo se sentiu só, né? E perdeu batalhas porque realmente estavam sozinhos, porque na verdade quem ganhava essas batalhas era o Senhor e não eles, porque a mão poderosa do Senhor os vencia. Mas quando eles então abandonavam o Senhor e se voltavam para o paganismo, a idolatria, Deus também os abandonava. Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil, né? Então qualquer aliança que eles pudessem fazer com qualquer outro povo, se Deus não estivesse presente, nada disso teria sentido, e eles então não teriam vitórias, mas seriam derrotados. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Então, as alianças de nada poderiam fazer, como nós vimos no versículo anterior, né? Pedir socorro humano é inútil, mas o socorro, o auxílio do Senhor, então grandes proezas serão realizadas, grandes feitos serão realizados. Então é sobre isso que ele fala claramente aqui nesse texto, tá?
Então, esses 13 versículos falam justamente aqui o autor sobre essas conquistas e fala sobre justamente a confiança no Deus Todo-Poderoso, que com o poder da sua palavra pode cumprir todas as suas promessas e pode demonstrar o seu poder sobre qualquer força deste mundo. Então, o Senhor tem prazer em socorrer o seu povo, tem prazer em conceder-lhe vitória, desde que esse povo possa também honrar ao Senhor. Então ele fica alegre, o Senhor celebra quando liberta o seu povo, quando traz vitória, né, e conquistas a esse povo que é o seu povo. Mas quando esse povo, né, se rebelava contra o Senhor, então sofria os danos e as consequências de toda a sua rebelião, tá? Sua rebeldia. Isso eles pagavam um preço alto. Portanto, o que nós temos aqui nesse salmo, nesses 13 versículos, é justamente essa confiança do salmista no poder do Senhor, né? O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ok? Então, nós vemos aqui claramente como Deus então agiu na vida desse seu povo, né? Por diversas vezes, né? Ao ferir o gigante Golias, falando a respeito de Davi, né? Ao ferir 2 centenas de filisteus, que também Davi fez isso, ao sobreviver à acirrada perseguição de Saul, abater os adversários do seu povo, isso também aconteceu com Davi. Então, em cada uma dessas situações, Davi reconhecia a ação poderosa de Deus a seu favor. Ele reconhecia tudo isso, e ele manifesta tudo isso justamente nas suas palavras, desses seus poemas. Então, sobre o cetro do Senhor dos Exércitos, né, ele sabia que poderia receber auxílio da parte do Senhor, né? Versículo 13, com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos. E ele realizou grandes feitos com o auxílio do Senhor. Como citamos aqui, Golias, as centenas de filisteus que ele pegou seus prepúcios, né? A perseguição de Saul a ele por muitas e diversas vezes, mas o Senhor lhe deu escape para cada uma dessas situações, porque Deus tinha um plano na vida de Davi, né? Então, quando nós depositamos toda a nossa confiança naquele que devemos seguir, naquele que nós devemos, então, realmente colocar a nossa vida e toda a nossa confiança, reconhecendo como sendo o Senhor Todo-Poderoso, reconhecendo como sendo o nosso Deus, reconhecendo como sendo o nosso Senhor, até que Ele volte para nos buscar um dia. Então, se assim agirmos, com certeza, por maiores que sejam as dificuldades e as lutas, obteremos vitórias, né? Porque é sobre isso que o salmista aqui diz. Então, que a nossa vida firme na esperança, né, que revela os primeiros raios do seu breve cumprimento, seja um louvor a Deus diante de um mundo que precisa ser alcançado pela proclamação do Evangelho eterno. Esse mundo que jaz em trevas, né? Esse mundo que vai de mal a pior a cada dia. Quantas coisas terríveis e difíceis que estão acontecendo. E se o Senhor não estiver ao nosso lado, com certeza nós não suportaremos. Mas com o Senhor ao nosso lado, nós vamos conseguir transpor todas essas dificuldades e todos esses obstáculos, aguardando a bendita e gloriosa volta do Senhor para buscar e levar o seu povo para morar com Ele por toda a eternidade. Como Ele pisou os seus inimigos no passado, Ele também fará isso no presente e no futuro, e manifestará a sua vitória sobre todas as nações e sobre todos os povos, demonstrando que Ele é Senhor de toda a terra. É nisso que cremos, é nisso que confiamos, é nesse Deus que nós depositamos toda a nossa esperança. Que Deus então possa abençoar a sua vida nesse dia e a cada um dos seus dias, e que você possa depositar toda a sua esperança e toda a sua confiança nesse Deus poderoso, que foi o mesmo ontem, é hoje e será para todo sempre. Que Deus possa então nos abençoar e que estejamos firmes, e que esse salmo possa alentar o nosso coração e trazer motivação e confiança para que nós possamos a cada dia vencermos cada uma das nossas batalhas. Que Deus nos abençoe. Pai amado, nós agradecemos por essa manhã, por esse tempo juntos em torno da Tua Palavra.
traz, ó Deus, confiança e esperança ao nosso coração, para que possamos continuar servindo ao Senhor e lutando. Lutas, ó Deus, difíceis, inimigos grandes, poderosos, mas nenhum deles como o Senhor. E que nós possamos, ao teu lado, sermos vitoriosos e aguardarmos, ó Deus, aquela vitória final, e aquela vitória que não tem como se comparar com nada nesse mundo, quando o Senhor voltar, então, para nos buscar e estarmos na tua presença para todo sempre. Que esse seja, ó Deus, o nosso alvo, que essa seja a nossa esperança, que esse seja justamente o desejo do nosso coração, que o Senhor venha o mais rapidamente possível para nos buscar, e enquanto isso não acontece, que possamos espalhar essa mensagem de esperança, essa mensagem gloriosa, para que todas as nações possam conhecê-lo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez, mesmo sendo feriado, né? Dia 21 de abril aí, feriado, mas estaremos juntos aí, né, às 8 horas da manhã, refletindo então no Salmo de número 109. Que Deus abençoe. Até lá então, e um forte abraço a todos vocês. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor. Tchau, tchau, meus queridos. Até amanhã.